Nesse canal, gosto de explorar as versões para todos os mitos, personagens e fatos das histórias desse mundo e do outro, o mais atemporal possível. Tento trazer algo para nos fazer pensar, não para convencer. Peço com humildade. Inscreva-se, curta. Sempre estarei explorando aqui os limites das crenças dos tempos e das opiniões. Bem, vamos lá. E se o céu não fosse apenas um lugar de nuvens e luzes, mas uma estrutura viva, consciente e organizada como um reino supremo, onde cada ser tem uma função específica, um propósito inabalável e uma missão que ultrapassa a nossa compreensão? Imagine uma realidade acima do mundo físico, onde criaturas de poder inimaginável circulam entre dimensões, seguindo ordens diretas do próprio Criador do universo. Essas entidades, chamadas de anjos, não são todos iguais. Há uma hierarquia entre eles, uma ordem sagrada, secreta, silenciosa, que decide o destino de tudo, inclusive o seu. Hoje, você vai conhecer a hierarquia celestial. E ao final deste vídeo, nada mais parecerá aleatório. No nível mais elevado do céu, onde até mesmo o tempo parece se curvar, habitam os serafins. Seres que não guerreiam, não intervêm, não falam conosco. Eles existem apenas para adorar. São pura chama espiritual, presença ardente diante de Deus. Têm 6 asas, mas não voam como imaginamos. Usam 2 para cobrir o rosto, 2 para os pés e 2 para flutuar diante da glória divina, porque nem mesmo os mais puros conseguem encarar a luz absoluta. A existência deles é uma canção eterna. Santo, santo, santo é o Senhor. Eles não se distraem, não duvidam. Eles sentem Deus. E isso basta. Representam o amor incandescente que não pede nada em troca. Estão tão próximos do divino que tudo o que fazem é queimar em reverência, como tochas de luz eterna. Um degrau abaixo, mas ainda numa esfera onde o tempo não toca, estão os querubins. Esses não são as criaturinhas rechonchudas que a arte renascentista nos mostrou. Não. Eles são vastos, poderosos, cobertos de olhos, com múltiplas faces e asas. São os guardiões da presença sagrada. Após a queda do homem, foram os querubins que ficaram de guarda na entrada do Éden com espadas flamejantes. Entre eles, havia um que brilhou mais do que todos, Lúcifer. Belo, sábio, magnífico e orgulhoso. Sua queda foi o primeiro abalo na ordem celestial. Ainda assim, os querubins que permaneceram fiéis seguem guardando os mistérios da criação, o conhecimento puro, os lugares que olhos humanos jamais alcançarão. São os sentinelas do sagrado. Então surgem os tronos, entidades descritas como rodas flamejantes cobertas de olhos. Eles não têm forma humana, não carregam espadas, não falam, mas sua presença é imensa. Eles representam o julgamento, a balança cósmica entre o bem e o mal. São os mecanismos vivos que transmitem a justiça divina aos mundos. Se há uma verdade que precisa prevalecer, um equilíbrio a ser restaurado, são os tronos que se movem. Eles não agem como juízes emocionais, mas como forças imparciais do equilíbrio eterno. Silenciosos, firmes, incorruptíveis. Logo abaixo, os domínios governam como administradores da ordem celeste. Não são combatentes nem mensageiros. São os organizadores da vontade divina. Eles distribuem missões, mantêm a disciplina entre os anjos que estão abaixo. São como os grandes estrategistas de uma guerra invisível. Quando algo grandioso está prestes a acontecer no mundo, é possível que uma cadeia de ordens tenha passado por suas mãos. Sem alarde, sem holofotes. Eles coordenam tudo para que o universo não entre em desordem. As virtudes são as arquitetas dos milagres. Quando alguém é curado de forma inexplicável, quando um sonho impossível se realiza, quando uma força maior te levanta do chão sem razão aparente, talvez seja obra de uma virtude. Elas comandam as forças da natureza, canalizam o poder divino para transformar a matéria, desafiar a lógica, alterar o fluxo natural das coisas.
São como ventos de esperança soprando onde não havia vida. Se você já sentiu que algo sobrenatural tocou sua história, mesmo sem ver, talvez uma dessas virtudes tenha passado por você. Descendo mais um nível, encontramos as potestades. Eles são guerreiros, sim, mas não lutam por glória. Seu dever é proteger o equilíbrio da criação. São como guardiões entre o plano espiritual e o físico. Conhecem o caos que espreita por trás da cortina do mundo e enfrentam forças que jamais compreenderíamos. Eles impedem que o mal ultrapasse limites, mantêm a linha tênue entre luz e trevas. São os soldados silenciosos que lutam não por si, mas pelo bem de todos. Se você nunca soube de uma tragédia porque ela foi evitada sem você perceber, agradeça a uma potestade. Já os principados têm uma missão muito mais próxima de nós. Eles regem as nações, os povos, os líderes. São os que inspiram reis, presidentes, profetas e mestres. Quando uma civilização caminha para a justiça, quando um governante decide pelo bem comum, quando uma cultura floresce com sabedoria e paz, há a influência de um principado. Eles lutam não com armas, mas com ideias, intuições, vocações. Influenciam movimentos históricos, guiam o rumo da humanidade, sussurram aos grandes líderes ou às multidões silenciosas, a direção que nos aproxima do propósito divino. Então vêm os arcanjos, os mais conhecidos por nós, mas ainda assim, raros e poderosos. Miguel, o guerreiro, é aquele que enfrenta diretamente o mal, a espada flamejante da justiça divina. Gabriel, o mensageiro, é quem revela os planos de Deus aos humanos em momentos-chave. Rafael, o curador, guia os viajantes e sara os feridos. Cada arcanjo age como um enviado direto de Deus para momentos em que o mundo precisa ser tocado pelo extraordinário. Quando eles falam, o mundo ouve. Quando eles aparecem, nada permanece como antes. E por fim, os anjos. Os que estão ao nosso lado. Os que caminham conosco, mesmo quando não percebemos. Eles não precisam de holofotes, porque vivem entre os detalhes. São os que nos protegem, inspiram, guiam, choram conosco, sorriem conosco e nunca nos abandonam. Cada pessoa tem um. Seu anjo da guarda conhece você melhor do que ninguém. Ele vê sua alma despida, seus medos mais profundos, sua essência mais pura. E mesmo assim, continua ao seu lado. Eles intervêm em acidentes, acalmam tempestades dentro de nós e muitas vezes nos levantam quando pensamos que não há mais ninguém por perto. Eles não querem ser notados, só querem que a sua missão aqui seja cumprida. Essa estrutura divina não é uma fantasia. É um lembrete de que o universo é mais do que caos. É ordem, é propósito, é cuidado. Cada nível dessa hierarquia nos ensina algo. O poder da humildade, da obediência, da fé, da paciência. Os serafins nos ensinam a adoração. Os querubins, o zelo. Os tronos, a justiça. Os domínios, a organização. As virtudes, o milagre. As potestades, a proteção. Os principados, a sabedoria. Os arcanjos, a missão. E os anjos, o amor. Em um mundo tão barulhento e egoísta, onde todos querem ser vistos, os anjos vivem na sombra da glória de Deus, cumprindo suas tarefas sem buscar aplausos, seguindo suas ordens sem hesitar, servindo sem serem servidos. Talvez seja esse o segredo da verdadeira grandeza. Viver para algo maior que si mesmo. E agora que você conhece essa hierarquia invisível, pense, será que os sinais que você ignorou não eram, na verdade, toques sutis dessas presenças? Será que os momentos em que você deveria ter caído, mas permaneceu de pé, não foram pequenas intervenções angelicais? Talvez você nunca os veja. Talvez nunca ouça suas vozes. Mas se olhar com atenção, vai sentir. Porque eles estão aí. Sempre estiveram. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Porque o mundo precisa lembrar. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. E há forças do bem, silenciosas e fiéis,
que lutam por nós todos os dias.